Olá! No vídeo de hoje a gente conversa um pouco sobre um dos meus livros preferidos, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Geralmente eu falo aqui sobre os livros que eu li logo após terminar de lê-los, e não é o caso desse livro. Se eu não me engano, faz uns 3 ou 4 anos que eu li, mas dia desse eu tava mexendo na minha estante e eu achei algo curioso. Aqui na capa do livro tem uma frase que diz o seguinte: a maior história de amor do século XX. E esse livro, tanto o livro como o filme, são vendidos, como uma grande história de amor. Mas será que é uma grande história de amor mesmo? Eu confesso que isso me incomoda um pouco, primeiramente porque eu acho bem complicado a gente abordar o que acontece entre a Scarlett e o Rhett Butler, que são os protagonistas desse livro aqui, como uma história de amor, porque o relacionamento deles é bem questionável, principalmente à luz de toda a bagagem que a gente tem nos dias de hoje, mas também porque eu acho que mesmo que se fosse uma história de amor, o livro é muito mais do que isso. Então hoje eu resolvi vir aqui falar 5 motivos pelos quais você deve ler E o Vento Levou. E nenhum deles é pela história de amor. O primeiro motivo é a reconstrução do sul estadunidense que a gente tem aqui no período pré-guerra civil. Então, para escrever esse livro, a Margaret Mitchell faz um super trabalho de pesquisa histórica. Ela conversa com muitos dos parentes das famílias abastadas ali do sul. A própria família dela tinha raízes naquela sociedade, então elas viviam em Atlanta e a mãe dela costumava levar em alguns passeios para mostrar o que havia restado das construções daquelas famílias abastadas, e tudo isso acaba gerando a reconstrução super fiel e convincente que a gente tem aqui desse período da história dos Estados Unidos. Então a gente vê bem como que era aquela sociedade sulista, então uma sociedade fortemente pautada nas suas tradições, também muito orgulhosa das suas vastas plantações, um povo muito passional e que também parecia viver num mundo paralelo, principalmente no período pré-guerra civil, que é o que a gente vai acompanhar nesse livro aqui. Então, era um povo tão orgulhoso de si, tão voltado naquele mundinho, que eles se recusavam a acreditar que a guerra ia acontecer. Inclusive uma das cenas iniciais que é tratada nesse livro é um churrasco, e aí começam a falar: ah, mas a guerra está vindo, e as pessoas ficam: não, a guerra não está vindo, isso não vai acontecer, não pode. E até mesmo quando essa guerra começa, eles acreditam piamente que vão ganhar essa guerra. E assim, tem até um personagem que aponta, tipo: gente, vocês não têm a menor chance, vocês não sabem nem o que é um canhão direito, vocês não têm um canhão, enquanto os Yankees, que são os soldados do norte dos Estados Unidos, são super desenvolvidos, mas eles estão ali acreditando que vão ganhar. E a gente acompanha nesse livro não só a sociedade no pré-guerra, mas também durante a guerra e no pós-guerra, que é a parte mais difícil para eles, assim, porque aquilo que eles acreditavam tanto que ia acontecer, que é a vitória, não acontece, eles são derrotados e se veem numa situação onde tudo o que eles acreditavam e todos os pilares sobre os quais essa sociedade foi construída implodem sob os pés deles. Então, assim, não se trata somente da libertação dos escravos, tem a destruição de todo um modo de vida. Segundo motivo, desenvolvimento dos personagens, principalmente da protagonista desse livro, que é a Scarlett O'Hara. E olha, para você fazer um livro com quase 1000 páginas, tendo como protagonista uma personagem que é das mais mesquinhas, infantis, fúteis e mimadas que existe na literatura mundial, e ainda assim conseguir fazer um livro bom não é pouca coisa. Mas é o que acontece aqui. Então a protagonista desse livro é a Scarlett O'Hara, que é filha de um proprietário de vastas terras, ali uma fazenda chamada Tara, e assim, a maior preocupação da Scarlett é decidir o chapéu que ela vai usar nas reuniões sociais. Ela tem inúmeros pretendentes dessa vida abastada, então acaba que ela se ocupa somente de pensar em qual vestido que ela vai usar, quem que vai ser o cara que ela vai dançar. Até que eclode a Guerra de Secessão e a gente vê essa personagem numa situação que ela tem que mudar drasticamente. E é engraçado você fechar esse livro aqui, terminá-lo e depois lembrar de como a Scarlett era no início do livro. Mas assim, não se engane, ela se mantém fiel àquela essência dela de pessoa mesquinha e egoísta, mas ela amadurece muito. E é assim com boa parte dos personagens. A gente vê como que esse contexto de guerra modifica esses personagens e também como acaba revelando facetas que eram desconhecidas ao leitor na primeira parte do livro. E esses personagens do livro são tão vívidos, são tão bem construídos que, assim, goste ou não, você não consegue esquecer esses personagens
personagens, principalmente a Scarlett. Existem poucos personagens na história da literatura mundial que são tão marcantes quanto a Scarlett O'Hara e o Rhett Butler, e tudo isso tem razão de ser porque a construção desses personagens é realmente muito boa. Terceiro motivo, esse livro é um clássico da literatura mundial. E clássicos não são clássicos à toa. Eu acho que eu já falei essa frase do Calvino aqui uma vez, mas segundo o Ítalo Calvino, clássico é aquele livro que nunca esgotou o que tinha para dizer, e é exatamente o que a gente tem aqui. Inclusive, esse livro, desde seu lançamento, não deixa de figurar na lista de 10 livros mais vendidos do mundo todos os anos. É um dos livros mais vendidos e mais lidos de toda a história, e não é à toa. Quarto motivo é que aqui a gente tem uma perspectiva diferente da história que usualmente nos é contada. Quando a gente estuda a Guerra de Secessão na escola, a gente vê a versão dos Estados do Norte. E esse livro aqui é um romance histórico, mas é um romance histórico que conta a versão do Sul. E é aí que a coisa fica um pouco complicada, porque como não poderia deixar de ser, acaba sendo uma visão extremamente racista. Eu confesso que até hoje eu fico me perguntando se eu deveria realmente gostar tanto desse livro, porque tem pontos aqui que são realmente complicados, principalmente o fato de que o narrador onisciente desse livro não é nem um pouco imparcial. Então a gente tem esse livro que foi escrito e foi ambientado numa época que a segregação racial era muito grande, mas a gente tem, por exemplo, casos de livros como As Aventuras de Huckleberry Finn, que tem vídeo aqui no canal, inclusive eu vou deixar linkado nos cards, que também foi escrito numa época de segregação racial, mas que já levanta ali questionamentos em relação a essa sociedade. E não é o que a gente tem aqui, a gente tem uma visão bem espacial da história aqui, então, por exemplo, às vezes o narrador desse livro dá a entender de que os sulistas foram vítimas de muita coisa, de que, por exemplo, os negros, alguns negros até gostavam e concordavam com aquela situação que estava acontecendo, e assim, poderia ser até verdade, mas é também porque eles não conheciam outro modo de vida, né? Então eu acho muito complicado afirmar isso. A gente também tem umas justificativas meio duvidosas para a criação da Ku Klux Klan. Ela levanta alguns pontos ali que, ok, podem ser até verdade, mas bem complicado mesmo de engolir. Fora os negros sendo apresentados sobre aquele estereótipo típico, né, de preguiçoso, traiçoeiro, tudo isso a gente tem aqui. Acho que esse livro é bem interessante no sentido de você tentar compreender como que funcionava a mentalidade daquele povo, mas mais importante ainda, pra gente julgar criticamente e ver que isso aqui não pode mais ser repetido. Que o fato de compreender o contexto em que essa obra foi escrita não nos exime de pensar esse livro criticamente. Quinto motivo são as questões de gênero que a gente consegue abordar a partir desse livro. Esse é um romance que apresenta mulheres muito fortes, porque, afinal de contas, a gente não acompanha efetivamente o fronte de batalha, que é onde os homens estavam lutando, mas sim as cidades onde essas famílias ficavam. Então, enquanto os homens estavam lutando no fronte, as mulheres ficaram em casa, mas elas não ficavam à toa, aliás, muito pelo contrário, elas administravam as plantações, também arrecadavam fundos para o exército, atuavam em hospitais, cuidando de feridos. E essa importância do papel feminino não se dá só durante a guerra, mas também no pré-guerra. Inclusive, sobre isso a gente tem um trecho bem interessante aqui que eu queria ler para vocês. A vida de Ellen não era fácil. Mas ela não esperava que a vida fosse fácil e, se não era feliz, essa era a sina das mulheres. O mundo pertencia aos homens e ela o aceitava como tal. O homem possuía a propriedade e a mulher a administrava. O homem levava o crédito pela administração e a mulher elogiava sua esperteza. O homem berrava como um touro se tivesse um espinho cravado no dedo e a mulher sufocava os gemidos no parto para não perturbá-lo. Os homens costumavam ter a fala áspera e se embriagar. As mulheres ignoravam os lapsos da linguagem e botavam os bêbados na cama. Os homens eram grosseiros e francos, e as mulheres sempre gentis, graciosas e magnânimas. Então a gente vê que mesmo nos bastidores, essas mulheres tinham um papel fundamental ali, e assim, não acho que dá pra dizer que esse é um livro feminista, mas eu acho legal que a autora ressalte todo esse papel importante que a mulher tinha e como muitas vezes isso acaba passando despercebido. A Ellen, retratada nesse trecho, é a mãe da Scarlett O'Hara, e esse é um livro sobre mulheres que não esperavam para ser resgatadas. A gente tem como exemplo a própria Scarlett, que acaba virando nesse contexto de guerra e do pós-guerra uma mulher de negócios que acaba provendo a maior parte da renda ali da família. Também tem as matriarcas de Atlanta, que acabam sendo muito importantes para a reconstrução daquela cidade. E a gente também tem a escrava Mami, a Melanie e várias outras personagens que acabam
sendo inspirações, assim, pelo fato de demonstrarem tanta força em um contexto totalmente desagradável. E eu disse que eram 5 motivos, mas tem um motivo bônus que eu acho que eu não podia deixar de fora, que é esse livro tem um dos melhores finais de toda a literatura. É perfeito. Eu não teria gostado tanto se fosse de outro modo, e acho que foi um final corajoso dado a magnitude dessa história, mas sensacional. Bom, fica a dica desse livro maravilhoso, que é muito mais do que uma suposta maior história de amor do século. Maravilhoso, intenso, complexo, que suscita inúmeras reflexões e que mostra o que a gente tem de melhor e de pior no ser humano. Se você ficou com vontade de ler o livro, se você já leu, comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e também de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!